Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que está acontecendo na linha de frente aí nas últimas horas. Vamos mostrar um vídeo sobre a ponte de Antonivka que foi atingida pelos ucranianos e também temos uma boa notícia. Parece que os foguetes ATACMS com alcance até 300 quilômetros já chegaram na Ucrânia. Vamos entender o que está acontecendo no vídeo. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a crescer. Se você quiser doar um cafezinho também, tem um botão valeu aí embaixo. Eu agradeço a todos. Pois bem, começando vendo aqui a nossa linha de frente, não houve mais uma vez nada significativo, com exceção de um pequeno avanço aqui em direção a Bakhmut. Essa região aqui, os russos têm andado muito devagar, eles já tinham tomado Klinov há algum tempo e não conseguiram ainda tomar totalmente Prokhovsk, ainda está parcialmente em mãos ucranianas, mas eles conseguiram avançar em direção a Bakhmut. Vocês lembram, eu mencionei para vocês que até houve um tempo atrás uma foto que os mercenários do grupo Wagner estavam dizendo que já tinham chegado em Bakhmut, já tinham invadido Bakhmut, coisa e tal, e eu avisei que não tinham invadido Bakhmut, que aquela área ainda era uma área contestada e era justamente mais ou menos por aqui, era um monumento na entrada da cidade, né? Então é alguma coisa por aqui, e parece que agora os russos conseguiram avançar até essa posição, né? É um avanço extremamente lento, a gente vai ver daqui a pouco que os russos conseguiram avançar apenas 10 quilômetros no total depois dessa pausa que eles fizeram no início de julho. Então, realmente, muito pouca coisa que eles avançaram, mas não deixa de ser um avanço. É preocupante, pode ser que em breve a gente tenha a batalha aqui de Bakhmut. Esperamos que os ucranianos consigam repelir esse avanço russo por aqui, né? Não teve novidades aqui em Pisk. A gente sabe que está havendo também muita batalha por aqui nessa região, aquela briga aqui em Adivka e Pisk, mas de ontem para hoje não teve nenhuma novidade. E no resto não teve nada de significativo na linha de frente, né? Existe alguma indicação de que aqui houve mais avanço ucraniano nessa região, tá? Lembra que aqui em Izium, né, já liberamos Dovenk, Sulivka e agora também essa outra cidade aqui de Brazivka também foi liberada pelos ucranianos. Então repara como é que avançou bem aqui a linha de frente nessa região, né? E lembra que também em Borodchny os ucranianos já estão lutando próximo a Pazivka, então ou seja, já avançaram uma área muito grande aqui realmente. Essa região toda aqui próxima a Izium, os russos estão abandonando. Aparentemente, os ucranianos estão conseguindo retomar essa área, o que é algo muito positivo, principalmente porque protege Sloviansk. O principal vetor de ataque que os russos tinham é justamente ao norte de Sloviansk. É lógico, existe a possibilidade de depois eles fazerem aqui pelo sul, mas eles estavam bem mais próximos por aqui e agora já foram afastados. Agora, o grosso da batalha agora está aqui em Kherson, na região sul aqui da Ucrânia, que é para onde, inclusive, as tropas de Izium foram retiradas justamente para apoiar essa região aqui, devido a uma iminente contraofensiva ucraniana. E a gente teve aqui algumas boas notícias de ontem para hoje. Olha só, essas duas cidades aqui tiveram ataques em depósitos de munição. Então essa primeira aqui é Enichesk. A gente tem aqui a imagem, apenas a imagem estática, mas é muito próximo da Crimeia, ou seja, atingiu aqui um depósito de munição russo nessa região. Lembra que quando começaram os ataques com os HIMARS, o que os russos fizeram foi justamente jogar os depósitos de munição para a região costeira, para deixar longe do alcance do HIMARS, né? Os GMRLS, que eram os foguetes H-31, que era provavelmente o foguete que a Ucrânia estava usando, ele tem um alcance de 95 quilômetros de distância. Então, se você pegar esses trechinhos aqui, essas cidadezinhas aqui, bem na beirada aqui do mar, você dá mais de 95 quilômetros e aí não conseguiria ser atingido com o HIMARS, com esse foguete específico, porque lembra, o HIMARS ele é um lançador de foguete, o alcance mesmo depende do foguete que você usa. E também o outro ataque foi em Novolexivka, uma outra cidadezinha aqui também um ataque em depósito de munição, tem a imagem aqui
que foi filmada pelos próprios russos, mostrando a nuvem aí vinda do depósito de munição, né? E aí a grande questão que o pessoal faz a conta aqui, que o ponto mais próximo para esse ataque é de justamente 150 quilômetros, ou seja, não é apenas um pouquinho mais do que o alcance do HIMARS, né? Porque o alcance do HIMARS é 95 quilômetros. Se você falasse assim, tá 100 quilômetros, você pode achar que de repente eles deram uma acochambrada ali, deram um jeito de esticar um pouquinho, né? Perderam um pouco de precisão e atingiram ali. Na verdade, o HIMARS com precisão ele vai até 80 quilômetros. 95 quilômetros, o HIMARS, digo, o H-31, que é o GMLRS. Ele vai até 80 km com precisão, 95 ele consegue atingir. E aqui foi a 150 km, muito além da capacidade do GMLRS. Então a suspeita que existe é justamente algo que já vinha sido cozinhado aí nos bastidores da guerra, né? A seção de mísseis ATACMS, que são mísseis que têm até 300 quilômetros, que seriam a geração seguinte do HIMARS, né? Ou seja, é um foguete maior, ele tem uma carga explosiva maior também e um alcance muito maior. E lembra que também o HIMARS ele ainda tem um outro tipo de míssil que vai até 500 quilômetros, mas esse os Estados Unidos já falou que não vai fornecer, porque é um míssil que tem uma série de características especiais. A gente falou sobre isso no nosso vídeo lá do Visão Libertária, falando sobre o HIMARS, né? De qualquer forma, o ATACMS, ele inicialmente não foi enviado, mas agora parece que sim, parece que os ucranianos têm esse tipo de arma, porque justamente começaram a atingir alvos bem mais distantes da linha de frente, né? E, além disso, é importante notar uma outra coisa. Se você for aqui em Novoalexivka, existe aqui um hub ferroviário importante, justamente que liga aqui na Crimeia, né? Repara, a Crimeia é uma península, né? Ela é ligada ao continente apenas por esse trechozinho aqui. Então aqui você tem uma estrada que é uma estrada rodoviária, tem ferrovias e coisa e tal. Mas além disso, ela tem algumas ligações via ponte, né? Então ela tem, por exemplo, isso daqui, ó. Aqui é uma pontezinha, tá vendo? E tem a ponte ferroviária aqui do lado também, que chegam justamente aqui em Novoalexivka. Isso aqui são rotas alternativas para se chegar nessa região a partir da Crimeia, chegar em Kherson a partir da Crimeia. E se os ucranianos conseguem atingir aqui, eles certamente conseguem atingir essas pontes também, cortando a ligação da Crimeia com o sul aqui da Ucrânia. É lógico, nesse trecho aqui não tem como evitar, porque aqui realmente é terra, né? É por isso que a Crimeia é uma península, senão seria uma ilha, mas nessas outras direções aqui, isso pode ser removido. Se atinge aqui, certamente atinge as pontes aqui atrás, que dão também ligação ao sul da Ucrânia, né? Mais uma dificuldade aí para os russos nessa região. Bom, a gente falou, ontem houve o ataque à ponte de Antonivka, ali perto de Kherson, e eu não mostrei para vocês o vídeo, porque a gente não tinha acesso ao vídeo ontem ainda, mas parece que agora a gente já tem a informação, o vídeo aqui do pessoal mostrando os estragos feitos na ponte, né? Então, como a gente falou, os russos estavam tentando consertar a ponte, fazer um ajuste ali para ela continuar, para ela poder novamente ser usada. Como falamos também, ser usada por carros de passeio, tudo bem, por pessoas andando, tudo bem, mas de qualquer forma a estrutura da ponte está comprometida para questões de cargas mais pesadas, questões mais avançadas, né? E de qualquer forma, os ucranianos agora fizeram um novo ataque aqui e novamente acabaram abrindo uma série de buracos ali na ponte, ou seja, novamente ela está com problemas aí para ser usada. Eles adiaram a abertura dessa ponte e muito provavelmente isso daí foi um banho de água fria, porque eles estão vendo o seguinte, né? Vamos fazer o reparo, beleza, quando tiver quase pronto o reparo, os ucranianos vão lá e destroem de novo. Vai ser enxugar gelo tentar usar essa ponte.
Lembra que eles tinham colocado algumas defesas passivas aqui, que eram algumas coisas para atrapalhar o radar e coisa e tal? E a gente falou, quando eles botaram isso, que não ia ajudar em nada, porque não é o tipo de coisa que o HIMARS faz. Ele tem o posicionamento por GPS. Então, mas de qualquer forma, agora ficou comprovado que de fato esses truquezinhos deles aí não vão ajudar em nada a deter o ataque à ponte, né? E de fato, esse ataque ontem foi maior, né? Na verdade, foi não apenas a ponte de Antonivka, como também em Skadovsk, Chornobaivka, Olensk e Nova Kakhovka, né? Aquela pontezinha próximo da represa, né? A gente falou sobre isso ontem também, que é um outro ponto que eles atingiram ontem também. A gente não tem imagem desses outros lugares, mas a gente sabe que eles foram atingidos aqui, e a ideia é justamente, mais uma vez, impedir que os russos consigam facilitar a logística deles aqui na margem direita do rio Dnipro, né? Bom, e aqui a gente vê uma quantidade bastante grande de HIMARS caminhando na Romênia. Dá para ver que é realmente uma quantidade muito grande de HIMARS e não se sabe exatamente para onde eles estão indo, evidentemente, mas aqui ele fala que é em Bucareste, mas na verdade, mais aqui embaixo, alguém corrige ele dizendo que é em Foczany, que é na estrada indo para a Ucrânia. Então é muito provável, isso não é certeza, mas é muito provável que esses caminhões todos, olha só, dá para ver que é realmente uma quantidade grande de caminhões de HIMARS passando aqui, dá a impressão de que de fato isso daqui estaria indo para a Ucrânia, né? Vamos torcer. Realmente dá para contar aqui uns 14 caminhões HIMARS, lembrando que a Ucrânia já tem perto de 20 HIMARS lá no campo, chegando mais 14, isso aumentaria para 34, né? Uma coisa significativa realmente, se forem só esses também, porque o vídeo corta aqui, possivelmente ainda tem mais caminhões vindo lá atrás, né? E, bom, apareceu em alguns canais do Telegram russos imagem de destroços de um míssil AGM-88 HARM, ou seja, a Ucrânia estaria usando esse míssil, que é um míssil anti-radiação. O que significa isso? Isso foi confirmado depois pelos americanos, que o secretário de Defesa Colin Kahl, ele disse que mandou esse tipo de míssil para os ucranianos. E o que é esse míssil, né? Ele é um míssil que se guia pela radiação, então ele é muito fácil de você identificar. Ele identifica, por exemplo, equipamentos de radar, equipamentos de embaralhamento de comunicações, equipamentos que irradiam muita radiação. Ele se guia por isso e atinge esses equipamentos. É um míssil muito moderno, é um míssil que pode ajudar muito a Ucrânia. A grande dificuldade aqui era o lançador desses mísseis, que tipicamente são aviões americanos. Aparentemente eles conseguiram adaptar esses mísseis para caças ou aviões ucranianos, e daí estão enviando, já tem destroço, já tem indicação de que isso já foi usado lá na Ucrânia, né? Então realmente é uma boa notícia aí sobre armamento novo chegando lá na Ucrânia. E sobre essa questão da ajuda americana para a Ucrânia, né, tem um vídeo nesse canal aqui, Task Purpose, é um canal de um soldado americano que já batalhou no Iraque, coisa e tal, em várias batalhas, e ele fala sobre questões militares. É bem interessante o canal dele, eu recomendo. E ele fala sobre uma questão aqui, qual que é, afinal, essa ajuda americana para a Ucrânia, né? E daí ele critica os Estados Unidos, porque ele diz que os Estados Unidos não estão mandando armas o suficiente, que daquele pacote de 50 bilhões de dólares, que era 31 bilhões de dólares americanos, e mais 20 bilhões de dólares de outros países e coisa e tal, que juntou 50 bilhões de dólares de ajuda para a Ucrânia, mas que, na verdade, se você olhar ali, a maior parte daquilo é equipamento para o próprio americano, para o próprio exército americano, para os outros países, para a inteligência americana, não sei o que lá. E o que foi realmente de armas para a Ucrânia era uma coisa muito diminuta, e ele está criticando os Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos deviam mandar mais, porque a impressão que dá é que os Estados Unidos simplesmente querem só tentar que a Rússia não consiga avançar, mas não querem dar armas suficientes para a Ucrânia fazer a contraofensiva e recuperar os territórios invadidos pelos russos, né? Mas a verdade é a seguinte, a minha visão dessa coisa é que, de fato, os Estados Unidos estão fazendo muito pela Ucrânia, estão mandando muitas armas para lá, e no final das contas essa briga é a briga da Ucrânia. É o que eu falo, a Rússia não está perdendo para a OTAN, não. Se a OTAN entrar nesse negócio é outro patamar. A Rússia está perdendo para a Ucrânia mesmo, e essa guerra é da Ucrânia, e a Ucrânia tem capacidade
de ganhar disso daí e está recebendo os armamentos, e a coisa toda está andando num ritmo muito melhor do que muita gente pensa, né? Por exemplo, o próprio pessoal aqui comentando aqui embaixo fala na questão do treinamento, que é uma coisa muito importante. O que está acontecendo nesse momento lá na Ucrânia é justamente a mudança do foco dos militares ucranianos do equipamento soviético para o equipamento da OTAN. A Ucrânia vai sair dessa guerra pronta para entrar na OTAN, com todos os padrões da OTAN, de militares, de equipamentos, de mísseis. Então, na verdade, isso é uma coisa muito mais avançada do que meramente uma ajuda militar, né? Então, concordo que talvez os Estados Unidos pudesse fazer mais, pudesse mandar mais armas, mas não vejo isso como um grande problema. Não creio que os Estados Unidos esteja querendo ajudar a Rússia ou só evitar que a Rússia avance. Não, não. Pode deixar que os ucranianos vão saber fazer isso direitinho, né? E a boa notícia é que ontem a gente teve mais um pacote, na verdade, o maior pacote de ajuda militar até o momento, que incluiu um monte de munição para HIMARS, talvez tenha incluído aqueles HIMARS também, né, que a gente viu ali no vídeo, um monte de munição para o Obus 155 e mais um monte de informação aqui, e importante, né, o NASAMS, né, que a gente falou que é um sistema antiaéreo muito poderoso, que vai permitir que a Ucrânia evite ataques russos, aí, como tem acontecido naquelas cidades mais do interior do país, né. Enfim, mais um monte de ajuda lá para a Ucrânia. Aqui no Instituto para Estudo da Guerra, eles focam naquela questão ainda da usina de Zaporizhia, ou a Enerhodar, que a gente já falou aqui ontem, e parece que está circulando aí em alguns grupos de Telegram uma mensagem que seria supostamente do Major Valery Vasilev, dizendo que a Rússia colocou explosivos na usina nuclear de Zaporizhia e que a usina vai ser Rússia ou vai ser deserto, vai ser um deserto escorchante, né? Ou seja, no final das contas, que se a tropa russa for obrigada a sair de lá, que vai explodir a usina. Eu não creio que eles vão fazer isso, eu já expliquei para vocês, ali é perto demais da Rússia para eles fazerem esse tipo de coisa. Uma eventual explosão dessa usina causaria danos para a Ucrânia? Evidentemente, seria terrível, tal como foi Chernobyl, né? Seria algo realmente trágico. Mas, tal como Chernobyl aconteceu, né, a maior parte do dano de Chernobyl, na verdade, é no território bielorrusso. Bielorrússia perdeu muito mais do que a Ucrânia em termos de área perdida. Por quê? Porque no momento que você tem uma explosão de uma usina dessa, para onde vai aquele pó radioativo depende do vento, depende de um monte de condição. A Rússia também perdeu áreas no ocidente de Chernobyl. Tem áreas até hoje na Rússia que não podem, ninguém pode morar lá, ninguém pode cultivar nada por causa da nuvem de Chernobyl. Vão fazer esse negócio em Zaporizhia? Eu não acredito que eles teriam coragem de fazer isso, porque isso seria um tiro no pé da própria Rússia. O que está acontecendo aqui, a gente sabe o que é o desespero dos russos, eles querendo usar essas cartas de bomba nuclear, de explodir usina nuclear e coisa e tal. Por quê? Porque eles sabem que não tem alternativa. Aqui a inteligência inglesa faz um apanhado na frente de batalha e eles falam justamente que a melhor coisa que os russos conseguiram nos últimos 30 dias foi ali próximo a Bakhmut, né? Como a gente mostrou, eles conseguiram de fato avançar muito pouco, avançaram só 10 quilômetros em 30 dias, o que é praticamente nada. E por outro lado, eu tenho que acrescentar, eles perderam muito mais do que isso em Izium, tá? Então, em termos de área total controlada pelos russos, houve diminuição nesse meio tempo. Bom, sim, ontem teve uma imagem que circulou em alguns canais russos, aqui, ó, de trens com caminhões chineses que estariam, isso aqui seria em Rostov, e seriam caminhões chineses indo talvez ajudar lá a Rússia na frente de batalha, né? Bom, a gente não sabe nada dessa história, a China nega que tenha enviado equipamento para ajudar a Rússia. Aqui só mostra caminhões mesmo, não mostra nada além disso. Dá para ver aqui a bandeirinha chinesa, coisa e tal, mas não dá para ver nada de arma especificamente, apenas caminhões de logística, e não dá para saber de fato se isso daí veio da China mesmo, ou veio via Irã, veio via algum outro país, porque pode ter acontecido isso. Segundo o pessoal que gravou isso daqui,
a pessoa disse que viu em outros trechos desse comboio também armas chinesas também ali, né? Não tem filme das armas chinesas, não tem foto das armas chinesas. Então, a minha avaliação sobre isso daqui é que é muito mais uma propaganda russa para dizer, olha só, a China está ajudando a gente, coisa e tal, para dar uma animada nas tropas russas, porque as tropas russas estão se sentindo acuadas, a cada dia mais os americanos ajudam os ucranianos, os russos não conseguem fazer nada contra os HIMARS, então certamente eles estão com a moral baixa. Isso daí foi alguma coisa para tentar animar a moral do pessoal russo. Não me parece alguma coisa séria, tem muito pouco caminhão aqui para fazer alguma coisa de diferente, então, sinceramente, mesmo que por hipótese tenha sido mesmo a China apoiando, ela não vai apoiar abertamente com quantidade significativa as tropas russas nessa região, né? De qualquer forma, vamos ficar de olho para ver se tem alguma outra indicação de ajuda chinesa, né, aos russos. Falando mais sobre sanções e outros aspectos econômicos lá na Rússia, parece que inspecionaram 27 sistemas de armas russos e encontraram 450 componentes eletrônicos que são fabricados no Ocidente, empresas nos Estados Unidos, Europa e na Ásia, mas de países que estão participando das sanções, né? Isso mostra como é complicado para a Rússia conseguir esses chips, esses elementos, né? É verdade, eles falam que pode estar havendo a chamada cadeia de suprimento oculta, né, através de contrabando e coisa e tal, mas a verdade é que esse tipo de cadeia nunca consegue suprir a quantidade necessária para esse tipo de arma. Então isso mostra por que a Rússia está com dificuldade de reforçar o estoque de arma na frente de batalha, né? Bom, saiu um artigo na Reuters dizendo que começaram a ser feito o canibalismo de aviões lá na Rússia, ou seja, na verdade isso já está acontecendo há algum tempo, tá? O que eles estão tendo agora é informação que isso já está virando uma prática comum, o canibalismo de aviões na Rússia, tirar peça de um avião para fazer o outro funcionar, porque eles não têm acesso a peças agora importadas, e segundo eles, isso ainda permite que eles voem até 2025. Eu não acredito nisso. O que acontece? Embora você possa sim tirar peça de um avião para botar em outro, a questão toda é que existem peças que desgastam, que dão problema mais rápido do que outras. Então, no final das contas, você vai esgotar todos os aviões com aquela peça em todos os aviões e no final das contas vai ficar sem do mesmo jeito. É muito mais rápido. Esse processo de canibalismo nunca dura muito tempo assim. Não é à toa que estão pedindo para os pilotos, a gente falou aqui outro dia, frearem menos os aviões lá na Rússia, né? E, bom, só para terminar, ontem Bolsonaro falou numa convenção da Febraban, né, falou para os banqueiros aqui no Brasil, e depois repetiu isso na entrevista dele no Flow Podcast, que foi um sucesso muito grande, e ele disse que o Zelensky pediu que ele interferisse na guerra contra a Rússia, no sentido de, eles explicam mais aqui, de também fazer sanções contra a Rússia e coisa e tal, e ele disse que não poderia fazer isso e coisa e tal, que não tinha como fazer, o que é realmente uma pena, né? Depois fica chorando porque, por exemplo, os Estados Unidos travou a venda de mísseis Javelin para o Brasil, segundo fontes. É verdade. Aqui na Isto É, que vocês sabem, é uma publicação de extrema esquerda. Eles falam que não é porque eles estão com medo de Bolsonaro dar golpe no Brasil e coisa e tal, e por isso que não vendem os Javelins para o Brasil, o que é uma besteira, porque os Javelins só vão chegar daqui a anos de qualquer forma, é uma compra que está iniciando agora, mas certamente o governo americano está tratando com má vontade essa compra de Javelins pelo Brasil, até porque o Brasil se recusou a mandar munição para os tanques Leopard lá na Ucrânia, e isso acabou atrapalhando os planos de mandar esses tanques da Alemanha para ajudar a Ucrânia. Então, certamente, como o Brasil está fazendo corpo mole nessa guerra, está ficando em cima do muro, o que é um absurdo. Ficar em cima do muro é a posição errada. Certamente por conta disso o exército americano não está com tanta pressa assim em autorizar o Brasil a ter acesso a armas. Se preparem, isso vai piorar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.